Olá, sejam bem-vindos à videoaula Geoquímica Analítica, Coleta e Métodos de Preparação de Amostras. Eu sou o professor Thiago Maia e na aula de hoje a gente vai ver algumas coisas interessantes sobre a Geoquímica Analítica. Então, primeiro a gente vai ter uma leve introdução do que é a Geoquímica Analítica, de como ela se relaciona com as outras ciências. Depois a gente vai ver o que é o conceito de amostragem, coleta de material. Depois a gente vai falar especificamente sobre amostra de rocha, solo e água. Tanto a coleta desse tipo de material como sua preparação para a análise geoquímica. Então, existem algumas perguntas importantes que serão respondidas nessa videoaula, que a gente precisa ficar bastante atento. Então, a primeira, o que é amostragem ou coleta de material? Depois, segundo, quais os tipos de amostras mais comuns dentro das geociências? Terceiro, o que devo amostrar? Quarto, quanto se deve amostrar? Quinto, onde se deve amostrar? E por último, como preparar essas amostras? Então a gente vai responder na videoaula de hoje essas 6 perguntas. Na parte introdutória, a gente precisa entender o que é a geoquímica analítica. Então, a geoquímica analítica ela é um ramo da geoquímica que tem como finalidade desenvolver métodos e técnicas de análise de elementos químicos em diferentes tipos de materiais de origem geológica ou associados a processos geológicos. E inclui também toda a parte de métodos de amostragem, coleta desse material, como também a preparação em si. Sem esquecer, obviamente, dos equipamentos e dos métodos analíticos que vão fazer a análise em si propriamente dita. Então, dentro da geoquímica, a gente tem a geoquímica analítica e que ela se relaciona dentro das geociências com diversas outras áreas. Então, a gente tem a geologia isotópica, a geologia ambiental, médica, a petrologia, ou as grandes petrologias, a oceanografia, a hidrologia, a prospecção mineral, entre outras grandes áreas que a gente consegue observar aqui nesse fluxogramazinho aqui, né, onde tem a geoquímica centralizada e todas as outras grandes áreas aqui em vermelho, destacando áreas centrais, né, que tem uma relação direta, né, um link geoquímico direto. Então percebam como a geoquímica é importante e a geoquímica analítica é um braço importante dentro da geoquímica. Ok? Ok, então agora a gente vai falar sobre amostragem e coleta. Tá? Então, primeiro, o que é fazer amostragem? O que é fazer coleta? Né? É o ato de obter uma amostra de um material para uma posterior análise, independente de qual seja essa análise. Tá? Eu não estou me restringindo aqui à análise química. Pode ser uma análise geofísica, uma análise estrutural, uma análise microscópica, tá? Uma análise. Então, o objetivo da amostra seria, então, ter uma parte representativa de uma situação, de um contexto geológico ambiental real, né? Que ele é imensamente maior. Então, imagine um afloramento gigante em que a gente precisa tirar um pedaço desse afloramento e essa amostra desse pedaço desse afloramento ele vai representar todo. Então, uma amostra ou um grupo de amostras vão representar esse todo. Então, quantas amostras serão representativas? A gente vai discutir isso ao longo da aula. Então, para que haja representatividade, é necessário adotar alguns critérios. Tá? Não posso sair amostrando, coletando amostra de qualquer jeito, da forma como vem na cabeça. Esse material ele precisa seguir um critério e a gente chama isso de sistemática. Sistemática de coleta, de quantidade, de onde amostrar, como se fazer isso. A gente vai discutir isso mais para frente. Ok? Então, para a gente entender essa questão da amostragem, a gente precisa lembrar de alguns princípios relacionados a ela. Então, ela deve ser sempre sistemática, como eu já tinha comentado ainda há pouco, obedecer critérios e métodos bem definidos que possam ser repetidos em basicamente qualquer lugar.
É importante lembrar que há erros em todas as etapas, desde a sua coleta até a interpretação dos dados obtidos, mas que é importante reduzir o máximo possível de erros, tá? Ao longo do processo de amostragem e de preparação da amostra também. Então, uma amostra ela representa apenas uma zona de homogeneidade de um corpo amostrado, isso aqui é um outro princípio importante também. E, por último, a escolha de qualquer esquema de amostragem. Quando eu digo esquema, eu estou me referindo à forma como eu vou amostrar. Tá? Então, vai ser de 10 em 10 metros? Não, vai ser de 1 em 1 metro. Que eu vou tirar uma amostra num paredão, no lajedo. Vai ser vertical? Vai ser de cima para baixo, de baixo para cima? Vai ser de leste para oeste? Então, é preciso entender que existem esquemas de amostragem, ou seja, a forma como se amostra. E isso depende das características da geologia, do tipo de rocha, do objetivo da sua pesquisa geoquímica. Ok? Então, agora a gente vai falar sobre os tipos de amostras mais comuns. Então, dentro das geociências ou da geologia como um todo, a gente tem amostras de rocha, solo e água. Esses são os três tipos mais comuns, sendo que rocha e solo são amostras heterogêneas e água um tipo de amostra homogênea. Uma observação importante é que os outros tipos de amostras são amostras de gases, de concentrados de bateia, de sedimentos ativos de corrente e materiais de origem biológica. A gente não vai dar um foco nesse tipo de material, esses outros aí, a gente vai focar especificamente em rocha, solo e água, que são os mais comuns. Ok, então, quando a gente fala de rocha, a gente precisa pensar em quais os critérios de coleta, de seleção e de tratamento de amostra de rocha que eu vou utilizar. E aí já começa o primeiro problema analítico, né? Certo? Então, lembra das perguntinhas que eu falei que a gente ia responder? A gente já respondeu um em relação aos tipos de amostra, a gente vai começar com outro aqui, que é o que amostrar. Né? Então, isso é uma pergunta importante. Então, de um modo geral, é importante evitar coletar amostras de material de natureza mista. Então, a gente está falando de rocha, lembrem disso. Um exemplo clássico são os gneiss, bandados e migmatitos. Então, a ideia é que quando for selecionar esse tipo de material, é importante separar as bandas e amostrá-las de forma individualizada. Lembrando que, se a rocha for homogênea, se coleta-se um fragmento por amostra. Se ela for heterogênea, a gente vai precisar de vários fragmentos, certo? Então, eu já tinha falado o exemplo do migmatito, aqui a gente tem um exemplo do gneiss, aqui a gente tem um exemplo do migmatito. Então, no migmatito é um tipo de rocha de altíssimo grau metamórfico, onde já tem a transição do metamorfismo para a fusão parcial, e a gente tem dentro do migmatito o paleossoma, o leucossoma, melanossoma e neossoma. Então, quando se depara com o migmatito, é importante fazer uma amostragem de cada um desses segmentos, dessa parte, né, do migmatito. Eu não posso misturar paleossoma com leucossoma jamais, nem melanossoma com neossoma e vice-versa. Eu não posso misturar. Cada um deles tem que ter uma amostra separada. Isso é um exemplo de heterogeneidade, né? Ok? Outra situação aqui. Então, em amostras porfiríticas, coletar preferencialmente a matriz, em caso de amostras excessivamente porfiríticas, onde a gente tem 80% de megacristais, preferencialmente a gente tem que coletar o dobro do volume, tá certo? Por que isso é importante? Porque quando a gente trabalha com rochas porfiríticas, se a gente pegar somente a parte dos fenocristais, o resultado analítico geoquímico vai ser basicamente daqueles minerais. Então imagina pegar um fragmento, um pedaço de um afloramento de uma rocha porfirítica que só tem plagioclase. Né? Preferencialmente plagioclase. Então não é o ideal isso. O ideal é evitar essas porções onde tem o acúmulo de fenocristais e a gente trabalhar com uma parte mais heterogênea possível em relação à representatividade da rocha. Outra questão, né?
amostras isentas de alteração intempérica ou hidrotermalismo. Então, quando se trabalha com rochas com levantamentos geoquímicos, né, o ideal é que, se eu quero identificar a assinatura, as características geoquímicas da rocha, eu tenho que pegar ela fresca. Eu não posso pegar ela, quando eu digo fresca, é ela sem estar intemperizada, sem estar, entre aspas, podre, né? Ou hidrotermalizada, porque isso vai dar vai mudar a química da rocha. Elementos químicos vão ser removidos pelo intemperismo químico e elementos químicos vão ser tanto removidos como adicionados pelo hidrotermalismo. Mas aí tem um ponto importante, tá? No caso de querer estudar especificamente processos de alteração intempérica ou hidrotermais, então pode sim, deve-se no caso, amostrar exatamente esses tipos de rocha que tem essas feições, ok? E aí a gente tem um exemplo aqui nessa compilação de fotos, onde tem as amostras hidrotermalizadas, né? Então, amostras hidrotermalizadas muitas vezes são ideais para serem amostradas quando o foco é pesquisa mineral, porque o hidrotermalismo é um mecanismo que concentra metais. Então, forma minério. Esse exemplo aqui são fotografias de minério de cobre, por exemplo, né? Cobre. Ok, então a nossa segunda pergunta, quando amostrar? Então, quanto amostrar, né? Então, para petrografia e geoquímica, né, duas amostras com cerca de 1 kg cada, em média, é o suficiente. Tá? Então, se a sua pesquisa tem como foco fazer uma análise química e também fazer petrografia, duas amostras cada um com 1 kg é suficiente. Ah, o meu foco não é só petrografia e geoquímica, eu preciso fazer datação, geocronologia. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, para uma geocronologia usando o método urânio-chumbo, tá? Então, se a rocha é ácida intermediária, ou sedimentos clásticos, independente se forem metamorfizados ou não, 10 kg de amostra, no mínimo, tá? Tem que ser coletado. É o quanto que precisa coletar para conseguir fazer o uso da geocronologia no sistema urânio-chumbo. Ok? Ah, professor, mas como é que eu vou conseguir saber se eu estou levando 10 quilos de amostra? Eu vou levar uma balança para campo? Não, não precisa. Tá? Então a gente tem uma estimativa que em torno de 15 fragmentos na ordem de 600 gramas, que é mais ou menos o tamanho de um punho de uma mão, né? Então você pega 10, 15 fragmentos de uma rocha, mais ou menos do tamanho do punho da sua mão, ele seria cada um de 600 gramas, que daria em torno de 10 quilos. Ok? Então isso para rochas ácidas intermediárias e sedimentos clásticos. Né? Quando a gente muda de rocha, vai para uma rocha máfica, ultramáfica, usando ainda o mesmo método geocronológico urânio-chumbo, mesmo sistema urânio-chumbo de datação, vai precisar de um volume bem maior. Tá? 50 quilos de amostra. Ah, professor, por que precisa de tanta amostra se a rocha deixa de ser uma rocha ácida e passa a ser uma rocha máfica? Porque no método de datação urânio-chumbo, geralmente se usa o zircão para datar. E o zircão é um mineral abundante em rochas ácidas intermediárias, mas ele é um mineral raro em rochas máficas e ultramáficas. Se ele é raro, eu preciso de um volume muito maior de material para conseguir achar zircões suficientes para poder datar. Então, essa é a questão. Tá? Então, entendam isso. Ok? Então, o volume amostrado pode variar segundo o tipo de rocha, o mineral e o método a ser utilizado. Olha que interessante, né? Ok. Então, nesses levantamentos geoquímicos, o que é um levantamento geoquímico? É ir para campo e coletar um monte de amostra de uma determinada área e enviar para o laboratório. Tá? Então, a gente tem mais ou menos um padrão que essa tabelinha mostra para a gente, que é em relação ao tamanho do maior cristal e o peso da amostra. Tá? Então, por exemplo, se um cristal for até 3 centímetros, a gente vai precisar de 5 quilos. Se for 1 centímetro, 2 quilos.
1 milímetro, 1 quilo é suficiente. Menos de 1 milímetro, 0,5 quilos ou meio quilo é suficiente. Né? Então perceba que o tamanho do maior grão também influencia no peso da amostra. Né? E isso tem a ver diretamente com aquela relação que eu tinha comentado do porfirítico, né? Dos cristais maiores, precisa de um volume maior, assim, assim, assado. Então aqui a relação também é inversamente proporcional quando a gente fala do tamanho do grão aqui. Se ele for menor, um volume menor também é necessário. Então não precisa levar 3, 4 quilos, 5 quilos de amostra se ela for uma rocha com um maior grão bem pequenininho, né? Ok? Ok, vamos agora para a nossa quarta pergunta. Tá? Onde amostrar? Então as amostras devem ser coletadas em afloramentos preferencialmente inalterados, rocha fresca, certo? Em poços, em trincheiras, em testemunhos de sondagem, em galerias subterrâneas, entre outros. Então, esses são os locais onde a gente faz a amostragem de rocha. Tá? E aqui a gente tem dois exemplos. Um afloramento, bonito, por sinal, e em testemunho de sondagem. Professor, o que é testemunho de sondagem? Então, testemunho de sondagem é esse cilindro aqui que vocês estão vendo, que sai de dentro de uma sonda, um equipamento que fura e tira uma amostra de lá da subsuperfície, né, da crosta. Consegue chegar a 500, 1000 metros de profundidade. Então isso aqui são rochas, né, que a broca vai lá, fura e consegue tirar, preservar o miolo dentro aqui. Isso sobe dentro do tubo, né? E aí a gente chama isso aqui de testemunho de sondagem. Então isso aqui é rocha em profundidade que foi trazida para a superfície, tá bom? Esse tom esverdeado aqui indica que é minério de cobre, mas eu não vou entrar no mérito também não. Um outro ponto importante, tá? Então, tirando essa questão dos afloramentos preferencialmente inalterados, né? Então, a exceção é se você vai fazer estudos de mobilidade geoquímica no ambiente supergênico. Um ambiente supergênico é um ambiente superficial onde tem temperismo químico atuante. E eu quero verificar como é que os elementos químicos se movimentam da rocha original para o processo de temperismo químico. Então, alguns elementos vão ser removidos, outros vão ser concentrados proporcionalmente. Então, eu quero estudar isso. Então, eu posso trabalhar num afloramento que não seja inalterado. Pode ser um inalterado com crosta laterística, enfim. Então, uma coisa importante ainda em relação a essa pergunta de onde amostrar, né? Então, é importante identificar relações estratigráficas na hora de onde você vai fazer essa amostragem, né? Se tem estruturas, né? Relações estruturais, petrográficas, bem conhecidas e bem definidas. Quanto mais esse tipo de informação você tiver, melhor para você poder escolher onde vai fazer essa amostragem, tá? Usando esses critérios, por exemplo. Dados complementares devem ser anotados durante o processo de amostragem. Então, eu estou num lagedão ou na beira do rio e eu preciso fazer a amostragem, eu preciso dizer qual é a margem do rio que eu estou, em que parte do lajedo eu estou posicionado. Preciso tirar coordenadas geográficas do local de onde eu tirei a amostra, não é a coordenada planejada, e sim a coordenada executada. Preciso fazer uma descrição do afloramento e da amostra que eu estou coletando, certo? Se possível, fazer um croquis. O que é um croquis? É o desenho, na caderneta de campo, fazer um desenhozinho do afloramento, das suas estruturas e marcar no croquis onde foi que eu tirei a amostra, além de tirar foto, obviamente, né? Então, tudo isso ajuda na questão de onde amostrar para ajudar depois, né? Ok. Então, isso é importante, tá, gente? Essa questão de posicionar, porque quando chegam os resultados analíticos e quando a gente começa a analisar os resultados analíticos, a gente pode voltar com... Pode ser que você não consiga voltar para campo para rechecar, verificar alguma informação que ficou pendente. Mas se você anotou, descreveu, fez um croquis bem feito, isso vai facilitar bastante depois até as interpretações geológicas futuras. Tá? Então, alguns aspectos relacionados à rocha. Então, não há um esquema de amostragem único. O que é esquema de amostragem? É a forma como se faz a amostragem de rocha. Se precisa, se é uma amostra por afloramento. Não, pode ter 10 amostras por afloramento. A gente viu várias situações onde demonstra isso, né? Então não tem um esquema de amostragem único, válido para todas as situações possíveis. Então cada caso é um caso.
Então, assim, amostras pontuais são mais empregadas na geoquímica, de rochas ígneas metamórficas, mas quando a gente, por exemplo, vai fazer um processo de cubagem de jazida, isso é inadmissível fazer uma amostra pontual. O que é cubagem? É definir volume e teor de minério. Quanto de ferro tem, em que concentração em uma determinada região. Então, isso a gente chama de cubagem. Para fazer isso, eu não posso fazer uma amostra pontual. Eu preciso fazer um conjunto. O que é uma amostra pontual? É fazer uma amostra aleatória. Né? Eu preciso fazer um padrão sistemático de uma amostra a cada 1 metro. De leste para oeste e 1 metro de norte para sul. Formando um sistema de retângulo gigante onde eu consigo acompanhar a variação de concentração de ferro, por exemplo, numa área. E aí eu consigo definir a cubagem de uma jazida mineral. Okay? Então percebam que depende do objetivo. Então, quanto mais complexa for a região, maior será o número de amostras a serem coletadas para a sua representação. Então, isso aqui também é meio óbvio, né? Mas é importante frisar. Então, se a região é complexa demais geologicamente falando, como assim complexa? É complexa, tem rochas variadas, em contatos diretos uns sobre os outros, estruturas diferentes, né, com zonas de cisalhamento, com falhas, dobras, onde tem rochas com idades completamente diferentes, próximas entre si. Né? Então, uma bacia sedimentar, rochas sedimentares que foram introduzidas por corpos graníticos, depois foi metamorfizado, né? E depois foi tudo cisalhado. Então, perceba, uma região complexa demais precisa ter um número maior de amostras para poder entender esse contexto geoquímico e, obviamente, geológico da região. Então, quanto mais heterogênea a rocha, maior será a massa de amostra necessária. Então, isso aqui também a gente discutiu e viu, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Como preparar as amostras? Então, o tratamento inicial. Então, essa preparação é pós-campo, tá? Então, eu cheguei do campo e eu preciso ter uns cuidados para a minha preparação de amostra. Então, eu preciso fazer uma fragmentação, uma seleção desse material, já, né, tudo aquilo que eu trouxe. Então, evitar possíveis contaminações nos laboratórios, com serra, com tinta, com jornal, com material de piso, tá? Então, preciso fazer uma seleção desse material e eu preciso sempre usar como referência o próprio afloramento de onde a rocha veio, e aí eu preciso voltar lá na minha caderneta, nas minhas descrições, nas fotografias, nas filmagens, enfim, né? Então, materiais que podem contaminar as amostras de rocha. Então, restos de fita, cola, tinta, poeira, tudo isso tem que dar uma olhada, né, para ver se não ficou um pouco de tinta, de cola, enfim, né? Lembrando que a gente identifica as amostras, né? No campo, identifica no campo, no afloramento, as amostras. Então, a amostra, no caso, eu vou para campo, eu sou o Thiago Maia, TM01, é a minha primeira amostra, meu primeiro afloramento. Aí eu vou identificando, né? E botando uma etiquetazinha, uma tintazinha, mas depois eu preciso tirar tudo isso, senão contamina. Então, etapas de preparação de amostra de rocha. Então, a gente está vendo aqui que as etapas de preparação elas são subdivididas em 4 etapas: britagem, quarteamento, moagem, pulverização e peneiramento. Então, seguindo essa seta aqui, começa com a britagem, quarteamento e depois, por último, o peneiramento. Então, a gente vai falar sobre a britagem. A britagem é definida como a diminuição da amostra em fragmentos ainda menores. Em geral, são reduzidos para grãos de aproximadamente 1 cm por 1 cm. Então, existem vários tipos de britador. Existem esses manuais, né, mecânicos. Existem os elétricos, automáticos. Então, a amostra ela entra aqui e o britador vai fazer com que como se fosse uma boca, né, fosse triturando literalmente, britando e fragmentando a amostra para ela sair aqui com um tamanho de 1 por 1 centímetro. Então, o quarteamento. O quarteamento ele é, para a geoquímica, o ato de homogeneizar. Então, lembra que a gente já viu que amostras de rochas elas são consideradas heterogêneas junto com o solo? Então, elas precisam ser homogeneizadas. Ou seja, eu preciso misturar a ponto de que qualquer parte que eu pegue desse pó, desse material que já foi triturado, né?
ele seja o representativo de toda a minha amostra. Então, se eu fizer uma análise de 10 gramas desse pó, vai dar um resultado analítico. Se eu pegar mais 10 gramas e tentar reanalisar, vai ter que dar a mesma coisa. E isso é garantido através dessa homogeneização, que quem faz isso é o quarteamento. Então a gente tem quarteadores, que são equipamentos que fazem essa homogeneização, tá certo? Separa, mas professor, por que se chama quarteamento? Porque ele mistura e também ele separa uma parte para poder, se for necessário, reanalisar, né? Então isso a gente chama de guardar um restante, que é a alíquota, tá? Então, e muitas vezes esse material precisa ser lavado para poder selecionar, né? Depois precisa ser secado, tá? E isso nem sempre acontece. Mas aí a gente tem os homogeneizadores ou quarteadores aqui de diversos tipos, né? A gente vai dar uma olhada nesse Jones aqui mais para frente, que é esse aqui, ó, tá? Mas esse quarteamento e essa homogeneização, ela pode ser feita também de forma manual, tá? É só preciso garantir que não tenha contaminação durante o processo, o mínimo de contaminação durante o processo. Então tá aqui, quarteou, separou em 4 partes, homogeneiza, vai retirando as partes e reduzindo o volume do material. Então eu começo com 1 quilo, quando eu terminar de quartear eu estou com 200 gramas. E o restante ou é descartado ou guardado como alíquota para reanálise, se for necessário. Tá? Então esse aqui é um tipo, esse aqui é o outro tipo. Percebam que eles são automatizados, né? Depois a gente tem a terceira etapa, que é a moagem e pulverização. Tá? Então a gente tem os tipos de moinho, ou no caso aqui, o almofariz e pistilo, né? Que são esses dois aqui. E pode ser de ágata, de porcelana. Então aqui entre parênteses está a composição do material, tá? E de metais. E isso aqui ele vai moer, pulverizar, ou seja, ele vai reduzir o tamanho do grão para ele ficar mais fino possível, tá? Então, pulverização vem de pulverizado, de transformar em pó. Tá? Esse tempo de moagem necessário vai depender do interesse. Tá? Se é para geoquímica tem um tempo, se é geocronológico tem outro tempo, ou se para os dois também. A fração, quando eu digo fração, é o tamanho da granulometria final que você quer também depende do método analítico que você vai pegar esse pó e mandar analisar. Tá? Então, esses aqui, obviamente, não são manuais, são já mais automatizados. Isso aqui é o moinho de bola. Tá? Então, a amostra entra aqui, ele fica rodando e essas bolas ficam rodando aqui dentro, batendo uma nas outras e pulverizando, moendo o material para ele ficar num tamanho bem reduzido. A gente tem isso também numa escala industrial gigante. Esse caso aqui é um moinho do projeto de Sossego, da mina de cobre lá de Carajás. Tá? Então percebam que é um moinho gigante para pulverizar ou moer minério. Por último, e não menos importante, temos o peneiramento. Então a gente vai selecionar as frações, os intervalos, né? Então o peneiramento vem de peneira, então temos aí conjuntos de peneiras que são colocadas. Cada uma dessas peneiras tem um tamanho de grão que consegue passar por ela diferente. Então aqui em cima fica uma peneira mais grossa e à medida que vai para a base vai ficando uma peneira bem fininha. No caso aqui, essa aqui do topo, ela está colocada aqui só para a gente olhar, mas ela não é de topo, ela é de base. Ela é muito fina mesmo. Tá? Muito fina. Enfim, então eu coloco os grãos aqui, o material aqui dentro e vai. Isso aqui é colocado no equipamento que vai vibrar, para que os grãos comecem a se chacoalhar lá dentro e comecem a passar pelas peneiras e aí ocorre o peneiramento, né? Então, se o grão for maior do que que o intervalo da peneira, ele vai ficar preso, retido dentro daquela peneira. E o que eu quero? Eu quero olhar a peneira que eu tenho um intervalo específico que eu quero que eu vou trabalhar. Então, eu vou olhar aqui no cantinho, aqui dentro, aqui tem o intervalo granulométrico da peneira, vai estar em uma dessas três aqui, ó, são 3 unidades diferentes. Nesse caso aqui, isso aqui é a mesma coisa, tá?
Então eu verifico qual é o intervalo que eu quero. Tá? Geralmente é menor que 200 mesh. Então 80 mesh, 100 mesh. Então eu olho aqui e vou pegar esse material que está aqui retido na peneira e é ele que eu vou levar para o equipamento analítico. E aí eu não vou entrar muito nesse mérito, porque precisa fazer, às vezes, uma abertura química, um ataque ácido, que não é o caso aqui que a gente vai focar. Muito bem, então a gente vai parar com rocha e agora a gente vai falar de solo. Tá? Então o solo é um produto de transformação in situ da rocha-mãe, da rocha em profundidade, produto do intemperismo químico. E ele é um meio amostral que reflete mais diretamente, depois da rocha, da litologia, o substrato geológico em si. Okay? Então a amostragem de solo é uma das metodologias mais utilizadas, por exemplo, na prospecção geoquímica, pesquisa mineral usando a geoquímica, né? E ele depende do perfil de solo. O perfil são as camadas de solo que tem, né? E do tipo de solo, obviamente. Então, precisam ter alguns cuidados, né, que devem ser tomados durante o processo de amostragem desse material. Tá? Lembrando que existe aquele solo que não é da rocha logo abaixo dela, ou seja, não é in situ, ele pode ser transportado. Elúvio, em si. Então, quando a gente trabalha com solo, o ideal é fazer a amostragem do que a gente chama de horizonte B. Então, a gente tem um perfil de solo aqui, onde R aqui na base é a rocha. Não importa a rocha, sedimentar, ígnea, metamórfica, a rocha está aqui e o solo está aqui sobre ele. Então, a gente tem algumas camadinhas aqui, o que a gente chama de horizontes. Tá? O ideal para a gente amostrar é esse horizonte B, aqui, ó, que é chamado horizonte de máxima expressão de cor, né? E é nele que a análise química dele que vai indicar se tem alguma coisa em profundidade em relação ao solo, à rocha, ok? Então, tem gente que trabalha fazendo a amostragem do horizonte B, também do horizonte C, e o horizonte A, ele tem muita matéria orgânica, que é esse horizonte A mais próximo da superfície, com raízes, com micro-organismos. Então, essa matéria orgânica ela atrapalha no resultado analítico químico. Né? Então, ela afeta de forma que a gente não consegue usar a geoquímica do solo para entender a geoquímica da rocha em profundidade. Às vezes a gente faz isso, né? Estuda a geoquímica do solo para verificar a questão da rocha em profundidade, quando a gente não tem acesso a essa rocha. Isso é muito utilizado na pesquisa mineral. Então, qual é a profundidade, né? Então, a profundidade é chegar nesse horizonte B, nessa camada B. Tá? Às vezes padronizam com 1 metro, 80 centímetros, mas o ideal é chegar, passar desse horizonte A inicial e chegar no horizonte B, que é nele que se deve ser feita a amostragem. Uma informação importante, tá? O horizonte A, ele pode ser amostrado, se você quer analisar exatamente esses aspectos de processos antrópicos, superficiais, da biota dos seres vivos, né, dos micro-organismos, da vegetação que interage com o solo, você pode fazer contaminação do solo, um processo superficial antrópico, né, causado pelo homem que contaminou o solo, ele vai, obviamente, ser mais fácil de ser identificado no horizonte A. Então é ele que eu vou trabalhar. Então depende do foco do seu estudo geoquímico, né, para solo. Então esse solo ele precisa ser acondicionado. O que é esse acondicionamento? É como ele vai ser guardado para depois ser transportado, né, do campo para o laboratório. Então ele precisa ser identificado, colocado num saco, né? Então aí a gente tem uma fotografia mostrando amostras de solo diferentes, cada um devidamente identificado com uma numeração, ok? De novo, precisa tirar coordenada de campo, tudinho. Descrever o solo em campo. Então aqui a gente tem os tipos de amostradores de solo. Percebam que são vários tipos, né? Depende da finalidade, depende da profundidade, ok? Mas eles são essencialmente manuais nesse caso. Existem alguns automizados? Sim, existem, mas no geral eles não são automizados. Eles são manuais mesmo.
Ok, vamos para as etapas de preparação de amostra de solo. Então a gente tem aqui aquele mesmo fluxograma que a gente viu anteriormente, onde a gente tem quarteamento, moagem, pulverização e peneiramento, que são iguais às etapas de rocha, só que a gente tem uma a mais, que é a secagem. Então é ele que a gente vai falar agora. Então a amostra de solo, antes de fazer análise geoquímica, a gente precisa fazer a secagem dele. Então vai fazer uma secagem num forno, numa estufa, né, para remover o excesso de umidade tem nesse solo e vai ficar aí em torno de 50, 60 graus durante algumas horas para poder tirar essa umidade. Tá? Depois segue a sequência das etapas iguais de rocha também. Ok? Então, para a gente comparar aqui rocha-solo, a gente está vendo a amostra original, rocha-solo, né? Ele já britado, a rocha já britada. Essa aqui, essa etapa do solo a gente não tem, né? Mas tem a pulverização, o quarteamento, a desagregação e por último aqui né? Chega a moagem, né? E a pulverização que está aqui os dois 20 metros, 200 metros, desculpa. Mesmo intervalo granulométrico, né? Dos dois tipos de amostra, né? De rolo e solo. Então a gente consegue comparar aqui e verificar que tem uma preparação bem semelhante, né? Por último, e não menos importante de novo, a gente vai falar aqui de água. O último tipo de amostra das três que a gente vai ver, tá vendo na aula de hoje. A água é uma amostra homogênea, né? Então a amostra de água para geoquímica pode ser obtida em grandes variedades de locais, então em drenagens, poços, fontes naturais, lagoas, tanto natural como artificial, zonas estuarinas, que são as zonas onde a água do rio se encontra com o oceano, ok? E o próprio oceano em si, obviamente, né? Então a densidade, drenagem, quando a gente fala drenagem aqui, a gente está falando de rio, ok? Então a densidade das amostragens está em função do objetivo do trabalho. De novo, o que é essa densidade de amostras que você está falando, professor? Densidade de amostra é qual a distância que eu vou fazer. Então imagina que eu estou fazendo uma amostragem de água do rio. E aí, será que uma amostra daquele rio representa ele todo? Provavelmente não. Então eu preciso de várias amostras daquele rio ao longo do trecho que o rio vai indo, né? Ao longo do trecho todo o rio. Então, quantas amostras de água eu preciso fazer ao longo desse rio? Com que distância entre si? 1 quilômetro é suficiente? 500 metros? 10 quilômetros? Depende. Então, isso é o que a gente chama de densidade de amostragem. Tá? Então, isso depende em função do objetivo do trabalho geoquímico que se quer fazer. Então, a coleta de amostras de água depende fundamentalmente desse procedimento analítico a ser adotado. Tá? Então, a gente está vendo aqui uma amostra de um pesquisador coletando a amostra de água, ok, ao longo de um rio, de uma drenagem. E os critérios que ele vai utilizar vai depender do laboratório. Então, se o laboratório diz assim para o pesquisador ou para quem for fazer a coleta, ó, eu preciso que esse material seja coletado num plástico, um recipiente plástico, e essa água precisa, depois que você foi coletada, colocada num, numa caixa de isopor com gelo para ficar lá, para não mudar as condições micro-organismos lá dentro, né, para preservar, para dar tempo de chegar no laboratório e conseguir detectar essas informações, enfim. Então, lembrando que a água é um tipo de material que a gente é essencial para o ser vivo, né, para beber, para sobreviver. Então, a gente faz análise química, mas também faz análises biológicas para ver a qualidade da água em relação à contaminação também, né? Enfim. Então, uma coisa que é importante quando a gente fala de água é que não é só coletar água. A gente precisa pegar alguns outros parâmetros no local da coleta. Então, eu vou pegar a água, eu preciso medir a temperatura daquela água que eu coletei. E anotar, obviamente. Condutividade elétrica é importante, pH é importante, oxigênio dissolvido, dureza, ok? Então, esses são parâmetros que eu preciso tirar na hora que eu estou coletando. Ah, mas isso deve ser muito difícil. Não.
equipamentos muito simples, muito parecidos com termômetros digitais, que conseguem dar, em questões de segundos, os valores desses parâmetros aqui. E eu vou anotando do lado, né? Outra coisa importante é dizer o tipo de água, tá? Se ela é água parada, se é água corrente. Preciso também dizer, no caso, que tipo de água é. Quando a gente trabalha com rios, a gente tem águas claras, né, águas negras e as águas brancas. Então eu preciso dizer que tipo de água é, por exemplo, se eu estou trabalhando com rio, né? Ok? Então isso são coisas importantes que precisam ser feitas, anotadas e coletadas, né, medidas esse parâmetro quando se trabalha com água. Então a quantidade de água amostrada também vai depender do laboratório, da metodologia que vai ser utilizada, tá? E também os parâmetros que vão ser analisados. Então é sempre bom consultar o laboratório, consultar órgãos que trabalham com gerenciamento de água, ok? Lembrando que a água, ela é um método, né, um material, a análise de água é muito usado na prospecção estratégica. Prospecção estratégica é aquela prospecção, pesquisa mineral numa escala regional, numa área bem grande, né? E também estudos hidrogeoquímicos, tá certo? Então, percebam que eu estou mostrando aqui uma tabela para vocês, que ela organiza os parâmetros que vão ser analisados, o tipo de frasco que eu posso utilizar. Então, PV, existe uma sigla para cada um disso, tá? Então é plástico, vidro, o volume que eu preciso ter daquele volume de água, né? Então 250 ml para detectar a cor da água. E ela precisa estar refrigerada a 4 graus centígrados. Lembra da história que eu falei para vocês da caixa de isopor? Pois é, com gelo. Prazo, 24 horas. Então, eu tenho que mandar para o laboratório 24 horas depois que eu coletei para conseguir definir a cor da água. Sim, com critérios analíticos bem definidos. Né? Óbvio que eu posso inferir uma cor, dizer qual é a cor que eu estou vendo daquela água no momento que eu coletei, enfim, né, que chegou no laboratório. Mas para ser bem crítico, criterioso, a gente precisa usar esses parâmetros. Então, existem tabelas que nos auxiliam durante esse processo de coleta de água, né? E aqui é a continuação dessa mesma tabela. Percebam que essa tabela é da CETESB, né, Companhia de Água do Estado de São Paulo. Existem outras, mas essa aqui é só para mostrar para vocês que existem essas tabelas para nos ajudar, auxiliar quando a gente trabalha com água. Já que são vários parâmetros, já que são vários formas de preservação, de prazos. Então é sempre bom usar essas tabelas para nos auxiliar. Ok? Então é isso, gente. Assim a gente termina a nossa aula. Vídeo aula. Ok? Obrigado a todos que permaneceram até o final. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Aqui tem o meu e-mail. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.